Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: temos compromisso com a culpa? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias ideias, das várias experiências, dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, imediatamente. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar o ano refletindo sobre o nosso compromisso com a culpa. Não sei se vocês já sentiram, mas eu já senti culpa, muitas vezes, pelos erros que eu cometi. Então, quem de nós não temos na nossa própria história escolhas equivocadas, pensamentos equivocados de conduzir a nossa vida, ações tomadas sem pensar nas consequências? Enfim, é provável que alguns de nós já tenhamos essa experiência de realizar algo incorreto, de forma errada, e ficarmos com a culpa. Então, em que momento a culpa se origina? A culpa se origina quando nós fugimos ao dever. E o dever está ligado ao nosso senso crítico ou a alguma crença do que é certo ou do que é errado. Então, o simples fato de nós percebermos que não cumprimos o nosso dever nos mostra que temos alguma consciência do que é certo e do que é errado. Então, quais são as causas psicológicas da culpa? Bom, existem duas causas psicológicas da culpa. Uma delas está relacionada à sombra escura do nosso passado, ou seja, algo errado que nós realizamos no passado, onde a nossa consciência se sente responsável por males que nós praticamos em relação a uma outra pessoa. Isso ocorreu em função de uma raiva, algum ódio, algum desejo de vingança ou alguma inconsequência moral. Então, tudo isso foi originado através de um impulso instintivo primário, onde não pensamos antes de tomarmos a ação. Então, essa é uma das causas. E a outra causa é aquela que tem origem na nossa infância, decorrente da educação que nós tivemos, onde os pais ou educadores estabelecem alguns parâmetros de conduta como sendo certos, estabelecem outros parâmetros como sendo errados. E para evitar desagradar as pessoas que as orientam, normalmente a criança forma cenários de aparência, procurando demonstrar que está fazendo da forma correta. Então, em que momento que a culpa surge se a criança demonstra que está fazendo a coisa de forma correta? Então, a culpa na criança pode surgir no momento que ela cresce e ela deseja viver a independência dela, mas baseado na educação que teve na infância, pode associar a independência com alguma traição ou algum desrespeito. Só que, por outro lado, essa independência começa a demonstrar que a pessoa está buscando a sua própria identidade e que deseja ser feliz. Que até então pode ser que todas as suas atitudes tenham sido moldadas pela educação que teve. Agora, no caso dos adultos que educaram, pode ser que alguns não tenham a maturidade do desapego. E quando os adultos não têm essa maturidade do desapego, podem começar a fazer cobranças em função dos esforços que fizeram para educar a criança. Então eles começam a dizer que estão se sentindo abandonados, ou começam a se queixar da ingratidão,
tentando manipular de uma forma infeliz a pessoa que busca a independência. Isso faz com que o adulto ainda queira manter essa pessoa ainda sobre seus domínios. Então vamos ver aqui. Maria de Fátima Mazuco, boa noite. Rosana também entrou. Elenir Solange Santilon dos Santos. Simone Fátio da Silva. Então boa noite a todos. E a Simone escreveu aqui: colhemos o que plantamos, né, Hugo? Correto, Simone, nós colhemos o que plantamos. Vou comentar esse ponto que você disse aí um pouquinho mais para frente. Mas bem colocado, é isso mesmo, nós colhemos o que plantamos. Então, quais as consequências psicológicas geradas pela culpa? Então, como consequência, um dos sentimentos que pode surgir é o remorso. E o remorso pode surgir quando nós reconhecemos o erro. Mas esse reconhecimento do erro não acompanhou a coragem da reparação. E o remorso é o lado menos funcional. Ou seja, aquele momento em que nós alimentamos o mesmo processo várias vezes, nos prendendo lá ao passado. Ele se torna totalmente disfuncional, não tem nenhuma função para nós. Quando nós nos prendemos lá no passado e ficamos repetindo essa experiência várias vezes, remoendo aquele erro que nós cometemos várias vezes. E esse remorso, ele é disfuncional. E quando o remorso ocorre de forma incessante, ele se fortalece com as experiências similares que nós tivemos no passado. Ou seja, se nós erramos no passado e incorremos no remorso lá no passado, várias vezes, nós vamos acumulando essas experiências. É aí onde ocorrem as associações de ideias feitas ou de forma consciente ou de forma inconsciente, reforçando ainda mais o nosso sentimento de culpa. Esse sentimento incessante de culpa e remorso nos leva a produzir energias negativas que se espalham pelo nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, reduzindo inclusive a nossa imunidade. Olha só o problema. Essas energias negativas também são emitidas por nós e contagiam as pessoas do nosso convívio. Bom, só para nós termos uma ideia, se nós não conhecemos ainda o efeito de nós podermos contagiar as outras pessoas com as nossas energias, nós podemos comparar com situações contrárias, onde uma outra pessoa que está próxima de nós, com um sentimento de culpa muito grande, com remorso muito grande, está próxima de nós. E o que nós podemos sentir nessas situações é a carga energética produzida pela pessoa e nós sentimos essa carga energética. Então, da mesma forma que nós sentimos essa carga energética de outra pessoa, nós também transmitimos essa carga energética negativa em uma situação de remorso. E as outras pessoas que estão em volta também sentem. E ainda, as nossas mentes funcionam como se fossem ímãs, produzindo até campos magnéticos. E da mesma forma, nós vamos receber energias eletromagnéticas de outras pessoas que estejam sintonizadas na mesma frequência de remorso, na mesma frequência de culpa, potencializando ainda mais as nossas energias. E é nesse ponto que nós atingimos o desequilíbrio parcial ou total da desarmonia, onde a culpa vai agir com mais intensidade sobre uma região do nosso corpo ou da nossa mente que corresponda àquele tipo de remorso que nós estamos sentindo. E isso causa doenças e enfermidades, tanto no nosso corpo físico quanto na nossa mente. Então, essas doenças ou enfermidades são provocadas pelo desequilíbrio dessa harmonia, que são chamadas de doenças psicossomáticas. Então, o desequilíbrio da harmonia mental provoca um desequilíbrio no nosso corpo físico também. Ou seja, o nosso corpo físico também recebe os efeitos como consequência da nossa culpa, consequência do nosso remorso. A Elenir comentou aqui: Hugo, esse tema é importante, muito bom. Obrigado, Elenir.
Então, em qual nível nós podemos chegar diante da culpa não trabalhada, daquela culpa não elaborada por nós? Então, muitas vezes nós entramos em um outro nível, que é a mágoa e a irritação contra os outros. Então, são situações onde nós fazemos movimentos internos que são projetados para fora, nos levando a julgamentos inadequados. Então, vamos entender um pouquinho esses movimentos internos. Por exemplo, quando nós vamos fazer um determinado suco no liquidificador, nós colocamos os ingredientes e batemos todos esses ingredientes. E o resultado vai ser a combinação das coisas que nós colocamos lá dentro do liquidificador. E conosco também acontece algo similar. Então, esses movimentos internos que eu comentei são uma combinação das nossas crenças e das experiências que nós temos dentro de nós. Então, quando nós acionamos esses ingredientes, o resultado é baseado nos conteúdos interiores que nós colocamos anteriormente. E nós projetamos para fora de nós, podendo levar a nós julgarmos as pessoas. E são momentos também que nós podemos começar a culpar alguém. Então, não sei se ficou claro para vocês. Então, quando nós fazemos esses movimentos interiores, nós movimentamos os conteúdos que nós temos dentro de nós e colocamos para fora. E muitas vezes o que nós colocamos para fora, eles se voltam como julgamentos até inadequados. Então, nós também podemos nos colocar na posição de lamentação, de vitimização, como mecanismos de defesa. Nessa situação, nós buscamos e encontramos os culpados onde nós somos as vítimas. E pode provocar reações diversas da nossa parte, como revolta, desânimo, angústia, desespero. Isso também pode causar reações de isolamento da nossa parte. Nós nos isolarmos das outras pessoas em função da culpa que nós estamos carregando. Ou pode também gerar o oposto, que poderia causar reações de escândalo para com as outras pessoas. Só que quando nós chegamos nessa situação, achamos que o nosso problema é sempre maior do que de todas as outras pessoas. E quanto mais nós olhamos para o problema, maior ele fica, ganhando uma dimensão enorme. Porque nós não sabemos lidar com esse conflito. E a queixa ela é contagiosa, que cria uma energia negativa envolvendo as pessoas que estão à nossa volta. E a queixa é uma reação mental e emocional que pode chegar até a ser doentia, onde nós exteriorizamos a nossa insegurança e também exteriorizamos a perturbação que existe dentro de nós quando nós nos queixamos. E quando nós nos queixamos, nós atraímos ainda mais as situações negativas e perturbadoras. E assim vai aumentando ainda mais o repertório das nossas reclamações, reforçando ainda mais a nossa posição de vítima. Olha só o ciclo vicioso que nós criamos quando nós queixamos. Então, energia negativa atrai coisas negativas. E energia positiva atrai coisas positivas. E também com esse reforço na nossa posição de vítima, também vai provocando, vai intensificando o adoecimento do nosso corpo físico também. E quando nós nos queixamos, nós nos colocamos numa posição cômoda de que uma outra pessoa tem que resolver o problema. E quando a outra pessoa toma uma ação e dá errado, nós conseguimos arrumar alguém em quem colocar a culpa de novo, justificando ainda mais a nossa posição de vítima. Isso vai nos confortando, vai nos deixando em uma zona de conforto, culpando todo mundo que está à nossa volta.
A Simone escreveu aqui: estou assim, Hugo, uma agonia sem fim e quero ficar falando sem parar. Estou muito chata. Olha só que interessante, Simone. Espero que esse conteúdo do vídeo possa te ajudar também. Possa levar algumas reflexões, dar algum estalo na mente, alguma luz que faça você conseguir sair desse estado de agonia. Obrigado pelo comentário, Simone. Então a culpa, ela também pode produzir a raiva que nós sentimos contra nós mesmos sobre algo que nós fizemos errado. Ela também se apresenta com uma forte emoção provocada por lembranças conscientes ou inconscientes de erros passados. E diante dessa angústia, pode também ocorrer de nós nos autopunirmos, achando que agindo dessa forma vamos conseguir nos libertar daquele peso. E assim nós podemos nos tornar tristes, infelizes, desmotivados, ou até mesmo arredios ou desconfiados, quando achamos que outras pessoas sabem do erro que nós cometemos. E também tem um ponto interessante, que nós começamos a vigiar frequentemente as nossas ações com medo de cometer novos erros. E assim nós vamos fazendo construções mentais, formando redes neuronais. Então, as redes neuronais são combinações de neurônios que são agrupadas de uma forma a poderem atender às solicitações da nossa mente. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, nós conhecemos as letras do alfabeto, porém, elas sozinhas podem ser comparadas aos nossos neurônios. Quando queremos falar alguma palavra, nós combinamos as letras para que a palavra possa ser falada. E quando nós costumamos usar essa palavra com uma determinada frequência, ela sai mais facilmente da nossa boca, porque nos acostumamos a falar aquela palavra. Que acontece de uma forma diferente quando aprendemos uma palavra difícil, uma palavra nova. É mais difícil de nós pronunciarmos aquela palavra. Depois de repetirmos algumas vezes, a palavra começa a sair mais facilmente. E com os neurônios ocorre algo similar, onde a cada pensamento os nossos neurônios são agrupados de uma forma para que possamos realizar a ação que nós estamos pensando. E a isso chamamos de redes neuronais ou redes neurais, formadas a partir das nossas construções mentais, ou seja, através dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos formam um conjunto de redes neurais ou neuronais para que nós possamos realizar uma ação. E quanto mais vezes nós repetimos o mesmo pensamento, mais facilmente aqueles neurônios vão se agrupar, podendo formar até os caminhos neuronais de uma forma rápida e automática, pelo simples fato de nós pensarmos naquilo, ajudando a formar também os nossos automatismos. E cada vez mais que algo nos leva a pensar nesse mesmo tema, o nosso cérebro dispara gatilhos mentais, acionando essa rede neuronal, fazendo com que ela se forme para que nós possamos tomar uma ação. Então, esse mecanismo da mente e do cérebro funciona para todos os nossos pensamentos. Então, para tudo que nós pensamos, existem os neurônios que se combinam de acordo com o pensamento que nós estamos tendo. Então, basta nós pararmos para refletir o que nós sentimos quando vemos uma notícia ruim. Ela vai disparar em nós os mesmos tipos de sentimentos que foram gerados quando vimos no passado outras notícias ruins, porque já vimos aquilo se repetir várias e várias vezes. Então, quando vemos uma notícia ruim, o nosso pensamento vai ativar os nossos neurônios, que se combinam rapidamente, e vai fazer com que ela dispare alguns gatilhos em nós, alguns gatilhos mentais, gerando em nós alguns sentimentos.
E de forma contrária, quando nós vemos ou ouvimos alguma notícia boa, também dispara em nós os sentimentos relacionados a essa notícia boa. E quando nós falamos de culpa, quando nós cometemos um determinado erro e ficamos martelando aquele erro na nossa mente, em forma de culpa, em forma de remorso, ela vai se solidificando, formando redes neurais cada vez mais intensas. E só o fato de algo nos fazer lembrar do erro que nós cometemos, mesmo que essa lembrança não esteja sendo produzida por nós, por algo que nós vemos, sentimos, ouvimos, nós tocamos ou saboreamos, então quando algo nos faz lembrar daquele erro, nós acionamos esse gatilho mental que nos faz sentir as mesmas coisas que nós sentimos quando nós erramos no passado. E a minha mãe escreveu: aprendamos a garimpar a nossa mente. Isso mesmo, garimpar a nossa mente. Bacana, mãe, obrigado pelo comentário. E a Maria de Fátima Mazuca escreveu: sou fruto de um aborto que não deu certo. E eu geralmente estou me culpando às vezes por coisas pequenas. Perdi uma filha com 12 anos, um filho com 32 anos e há 5 anos perdi também meu marido. Eu atraí muitas doenças para o meu corpo, inclusive infarto, como meus filhos e meu falecido marido. Os pensamentos, quando nós pensamos de forma negativa, nós vamos atraindo. Então é importante nesses momentos, Maria de Fátima, nós procurarmos ver em cada uma dessas situações o que essas situações vieram trazer como ensinamento para nós. O que é que nós podemos aprender com essas situações? O que nós podemos aprender e a partir desse aprendizado podermos ajudar outras pessoas. Porque a perda de pessoas queridas são coisas muito dolorosas e isso marca muito a nós mesmos, mas também dentro disso tem uma lição embutida dentro de cada uma da situação. Então procuremos refletir para ver se conseguimos extrair algum ensinamento dessas situações, e quando nós conseguimos extrair os ensinamentos dessas situações, nós vamos nos liberando da culpa. Inclusive, quando nós nos liberamos da culpa, o nosso pensamento fica mais leve, a nossa mente fica mais leve. E quando as nossas ideias ficam mais leves, o nosso corpo físico também se sente melhor. Então, obrigado pelo comentário, mãe. Obrigado pelo comentário, Maria de Fátima. E tem uma outra situação que nós podemos errar, que nós também podemos errar por ignorância, por falta de conhecimento, como nós já vimos anteriormente. Então, além disso, nós podemos errar por teimosia. Então, um erro por teimosia é uma ignorância no sentir e não uma ignorância no conhecer. Então, por dentro, nós reconhecemos o erro que cometemos, mas por fora nós não damos o braço a torcer, ou por orgulho, ou por ego ferido. Então essa teimosia faz com que nós não coloquemos para fora, nós não reconheçamos para fora aquele erro que nós cometemos. Significa que o nosso lado racional sabe que nós erramos, mas o nosso lado emocional está bloqueado, não querendo receber as orientações do nosso lado racional. E quando o nosso lado emocional está bloqueado, não sentimos que erramos, apenas sabemos que erramos. Então são situações onde o nosso lado instintivo mais primitivo, animal, está assumindo o controle, não querendo abrir mão da posição inicial, achando que nós iremos nos rebaixar ou nós iremos perder o território. E essa perda de território está associada ao controle de território, muito presente no reino animal. Por isso que eu comentei agora há pouco que é o nosso lado instintivo mais primitivo, mais animal, que não está deixando o nosso lado racional acionar ou tomar o controle da situação.
Então, um erro por teimosia seria uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com a pessoa que nós prejudicamos. Seria uma oportunidade de nós tentarmos consertar o erro, de nós repararmos o mal que nós causamos. Só que isso requer humildade da nossa parte. Sueli Hipólito escreveu: sinto-me meio mal, culpada por não mais suportar pessoas que só sabem fofocar ou reclamar da vida. Quando as pessoas estão fofocando ou reclamando da vida, são elas que estão produzindo essas energias negativas. Agora, se nós nos sintonizamos com essas energias, nós vamos nos sentir mal também. Então, o que nós podemos fazer é dar o nosso exemplo e não entrar naquela mesma sintonia. Porque se nós entramos na mesma sintonia, aquela energia se sintoniza conosco e nós também vamos nos sentir mal. Então aí está uma oportunidade de nós podermos elevar os nossos pensamentos, podermos tomar ações positivas, ou mesmo diante de alguma fofoca ou diante de alguma reclamação, uma coisa que nós podemos fazer é mudar o foco, colocar um outro tema positivo ali no meio, falar de alguma viagem, alguma coisa boa naquele momento, para interromper aquela fofoca, para interromper aquela reclamação. E funciona, viu? Interessante, se a gente começar a fazer isso várias vezes, a quantidade de reclamações vai diminuindo. Vai demorar um processo, vai demorar um tempo, mas com o tempo vai diminuindo. Então é interessante, nessas situações nós podemos tomar alguma ação, colocando algum fato positivo, alguma coisa boa no meio daquela fofoca. Interrompe a fofoca e introduz algo positivo. Então experimente fazer isso e depois você me conta se deu certo ou não. Tá bom, Sueli? Simone Fátio disse: queria ter essa sabedoria. Oi, Simone. Obrigado, Simone. Mas eu também estou em aprendizado. Não significa que eu consigo fazer tudo que eu estou falando. Eu, pelo menos, eu estou me esforçando, né? Através da fala, a pessoa que mais precisa ouvir sou eu. Então eu também estou nesse processo de aprendizado. Eu também preciso aprender sobre isso. Então não significa que eu tenho toda essa sabedoria. Essa sabedoria também eu extraí através de pesquisas e estou incluindo a mim mesmo no meio da live de hoje. Essa live não é só para vocês, é para mim principalmente. Mas obrigado pelo comentário, Simone. Delis Costa escreveu aqui: boa dica. Legal, Delis, obrigado. Então aqui eu vou comentar agora uma matéria, uma experiência que um analista junguiano chamado James Hollis publicou no livro Os Pantanais da Alma. Então, um certo dia, e ele relata nesse livro, né, Os Pantanais da Alma, ele relata que um certo dia uma mulher quis marcar uma consulta com ele, mas uma única consulta. Mas nessa consulta ela queria 2 horas, só para ela. Então queria só uma consulta e 2 horas de consulta. Só que ela mandou também uma foto. E nessa foto estava escrito assim, estava escrito que era uma mãe que conduzia seus 2 filhos para a câmara de gás no campo de concentração. Então, o que aconteceu no dia do atendimento? Essa mulher chegou, apesar de que antes da mulher chegar, ele estudou bastante a foto, ficou analisando a foto e começou a imaginar, começou a pensar que se aquela mãe estava conduzindo os 2 filhos, provavelmente todos estariam já mortos através da câmara de gás lá no campo de concentração. E quando ela foi atendida por James Hollis, ela começou explicando que ela não era judia, mas ela estava passando num momento no bairro dos judeus e no momento que estavam capturando as pessoas e levando para o campo de concentração. E ela ficava gritando, dizendo que não era judia, assim como muitas outras pessoas também faziam. Então, assim, quando ela chegou lá no campo de concentração, ela continuou insistindo, dizendo que não era judia, e aí falaram para ela que ela já tinha visto muita coisa e ela não poderia voltar. Então ela foi retida lá no campo de concentração para realizar trabalhos, no campo de trabalho, para realizar uma tarefa. Só que aí deram uma tarefa para ela,
que era conduzir 2 crianças na fila das pessoas que seriam levadas à câmara de gás, enquanto as mães dessas crianças foram conduzidas para o campo de trabalho. E com essa tarefa que ela recebeu de conduzir essas 2 crianças para a fila que seria levada para a câmara de gás, ela teve a oportunidade, a felicidade, ela se diz feliz por ter conseguido ter a oportunidade de conseguir a liberdade através dessa tarefa. Então foi uma tarefa dada para ela conseguir a liberdade, e ela ficou feliz com isso, de levar as 2 crianças para a câmara de gás, e assim depois ela teve a liberdade e teve uma vida normal. Passou um certo tempo, ela estava visitando uma biblioteca e começou a folhear algumas matérias e viu uma foto, a foto dela carregando essas 2 crianças. E presa em si mesma, ela não havia se dado conta que havia participado de um dos momentos mais cruéis da humanidade. Aí ela pensou assim, baseado nessa culpa que ela carregava desde então. Ela começou a pensar, então existe uma quantidade de pessoas justas no mundo. Então ela achava que se a pessoa se confessasse diante de uma pessoa justa, seria libertada daquela culpa. E para isso ela escolheu o James Hollis, achando que o James Hollis era uma pessoa justa. E com isso ela estava achando que se confessasse diante dele, ela estaria livre daquela culpa. Só que, como foi comentado já aqui, a culpa, sendo resultante de algo que nós mesmos provocamos ou nós mesmos realizamos, ela é propriedade nossa e ela é intransferível. Quais são os caminhos para nós lidarmos com essa culpa? Então, a culpa ativa regiões muito antigas no cérebro, provocando no sistema límbico ou no sistema emocional aquele sequestro emocional que eu já comentei em um dos meus vídeos. São quando as nossas emoções tomam conta das nossas ações e dificultam o nosso cérebro de raciocinar. A culpa é um processo de aprendizado e a duração dessa dor depende de quanto tempo nós demoramos para aprendermos a lição. Decidindo aprender, a culpa passa a ter uma função na nossa vida. A culpa passa a ser funcional. Diferente do remorso, que o remorso ele é disfuncional. Ela não tem nenhuma função útil na nossa vida. Agora, quando nós utilizamos da culpa e queremos aprender através daquele erro, a culpa passa a ser funcional. Então, uma vez que nós identificamos o erro, o perdão se faz necessário, onde nós devemos acionar o nosso lado racional para nós refletirmos, permitindo assim a interpretação e o entendimento daquela ação infeliz que nós tomamos, sem nos punirmos. Importante isso, sem nos punirmos e também sem nos justificarmos, e sim nós digerirmos aquele fato. Então esse é um caminho para a libertação de nós mesmos com relação à culpa, mas não para a punição. Porque tanto a punição quanto a justificação dos nossos erros nos manterá paralisados no mesmo lugar. Então nós podemos também dizer que o remorso ele é um lampejo de Deus sobre o nosso complexo de culpa, que se apresenta na nossa consciência em forma de enfermidade. E o sofrimento é a terapia utilizada por Deus, que tem a finalidade de eliminar essa culpa. Então Deus é amor e, como Pai de todos nós, nos ensina os vários assuntos através de vários tipos de materiais didáticos.
Então, o objetivo das várias situações da nossa vida é a educação de nós mesmos. Então, existe uma questão chamada culpa lúcida. O que é culpa lúcida? Ela proporciona a nós o exercício da honestidade para com a nossa consciência, evitando as formas equivocadas de lidar com a nossa culpa. Por exemplo, a autojustificação, ela é uma forma de nós tentarmos justificar por que nós erramos. Só que essa autojustificação não é um exercício de honestidade para a nossa consciência. Então nós devemos evitar essa forma equivocada de lidar com a culpa, que é a autojustificação. Uma outra forma equivocada de lidar com a culpa é nós transferirmos a responsabilidade para alguém. Transferir a responsabilidade para alguém para que esse alguém resolva o problema criado por nós. Também é uma forma equivocada de lidar com a culpa. Uma outra forma equivocada é nós buscarmos os culpados. Porque quando nós não assumimos a responsabilidade por algo que nós realizamos, nós buscamos e encontramos os culpados para assumirem o erro, mas não vai resolver a culpa que está instalada dentro de nós. E uma outra forma também equivocada de nós tratarmos a culpa é a indiferença diante do acontecimento. Nós ficarmos pensando assim, nem ligo para isso que aconteceu, não estou nem aí para isso que aconteceu. E isso também não vai ajudar. Então são formas equivocadas de nós lidarmos com a culpa. E ele vai contra ao exercício da honestidade para com a nossa consciência. Então, o que é a culpa saudável? A culpa saudável é aquela culpa onde nós sabemos que errar é normal. Então existe aquela frase que diz assim: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Mas nós não devemos nos manter em uma postura de erros contínuos, prejudicando outras pessoas, sem conhecer a verdadeira, ou sem reconhecer a verdadeira reparação pelos erros que nós cometemos. Então nós podemos errar porque nós não sabíamos, ou porque nós não estávamos vigilantes, ou nós podemos errar por teimosia também. Enquanto nós não admitimos o erro, nós estamos na fase da negação. Nós usamos uma máscara de uma pessoa que não pode errar. E criamos com isso um peso para nós mesmos. Isso pode acontecer, por exemplo, um chefe de família, ou uma pessoa que está numa posição de chefia no trabalho, ou está numa posição importante na sociedade, ou no grupo religioso, ou algum outro grupo. A pessoa se acha numa posição que não pode errar. E isso utiliza, e a pessoa acaba não admitindo o erro, fica naquela negação. Só que por dentro está aquele sentimento de culpa, que a pessoa sabe que errou, mas não expõe que errou, não assume a culpa. Só que quando nós admitimos o erro, nós estamos no caminho da busca das nossas potencialidades. Então daí nós temos algumas opções quando nós não sabíamos das consequências e agimos de forma equivocada. Então o que nós podemos refletir é, por exemplo, naquela época que nós erramos, nós tínhamos o mesmo nível de consciência que temos hoje? Provavelmente não. Provavelmente hoje nós temos um nível de consciência maior do que naquela época que nós cometemos aquele erro. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós faríamos a mesma coisa que fizemos lá no passado? E se nós respondermos que não agiríamos da mesma forma, significa que tivemos algum aprendizado. Isso mostra que nós mudamos o nosso patamar de consciência para um nível mais elevado. Ou seja, com o conhecimento e a experiência que nós tínhamos naquela época, foi a melhor forma que nós tínhamos para agir naquela situação. E que hoje é diferente. Com o conhecimento e a experiência que nós temos hoje, vamos agir de forma diferente.
Um outro ponto importante é a reparação. Então, uma vez que nós tomamos uma ação, ele tem uma consequência. Então devemos assumir uma postura buscando um esforço. E é necessário aí nós estudarmos uma forma de fazer a reparação por aquele erro cometido ou por aquele dano que nós causamos, procurando transformar a culpa em responsabilidade, mas sem o aspecto punitivo. Nós não podemos ficar nos punindo, porque se nós continuarmos nos punindo, nós vamos nos manter na mesma situação, nós não vamos sair do lugar. Então, assumindo a responsabilidade pela culpa e buscando a reparação, nós vamos fazendo um movimento para resolver aquele peso que está em nós. Então, nós não podemos fugir da culpa, porém nós podemos aprender com ela, fazendo a escolha correta a partir de agora e corrigindo na medida do possível as consequências que aquele erro do passado provocou. Porque todos nós, enquanto não adquirimos um certo nível de consciência mais alto, ainda vamos continuar fazendo escolhas equivocadas. Não significa que resolvendo, aprendendo com aquele erro, nós não vamos cometer mais erros. Nós vamos continuar cometendo mais erros e assim nós vamos nos elevando no nosso nível de consciência, gradativamente. Então, se nos dias atuais nós sentimos culpa, é o momento em que o nosso psiquismo está nos mostrando uma oportunidade de tomarmos atitudes e caminhos diferentes. A Maria de Fátima Mazuco escreveu: hoje eu falei de algo negativo da minha vida, mas quero dizer que amo viver e luto muito por isso. E ouvir alguém como você, Hugo, falar com sabedoria me faz sentir muito bem e feliz. Muito obrigado, Maria de Fátima. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito bacana essa interação. Gratidão, Maria de Fátima. E a Cristina Coelho escreveu: a cada erro você aprende algo para ser melhor hoje. Mas eu me culpo muito por fatos que aconteceram, mas eu procuro ser melhor. É isso mesmo, Cristina. Nós não podemos apagar os erros do passado. Se nós conseguíssemos apagar todos os erros do nosso passado, nós não seríamos a pessoa que somos hoje. Então essa frase é importante. Então todos os erros do nosso passado construíram a pessoa que nós somos hoje. E os erros que nós temos ainda para aprender com eles vão fazer a nossa pessoa melhor no futuro. Então amanhã nós seremos melhor do que hoje. Então hoje nós somos a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Então essa versão 2021 é melhor do que aquela versão 2020. Que a 2020 era melhor do que aquela versão 2019. E assim por diante. Então a cada ano nós vamos nos melhorando. Então, quando nós cometemos um erro e queremos apagar esse erro, não tentemos fazer isso, porque nós não vamos conseguir. Porque se nós apagássemos todos os nossos erros, nós não seríamos mais o que somos hoje. Então existe aquela frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Então, conhecendo a nós mesmos, nós vamos conhecendo a matriz, conhecendo a raiz dos nossos próprios conflitos e dos nossos próprios sofrimentos, sem querer transferir para os outros o que é a nossa responsabilidade. Então, se nós estamos nos colocando em posição de vítima, podemos parar para refletir sobre qual a responsabilidade nós estamos querendo fugir, qual responsabilidade nós queremos nos isentar, qual responsabilidade que nós não queremos assumir. Então, a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade pelos nossos erros, nós vamos fazendo movimentos para sair daquela situação de culpa. E a nossa consciência nos indica o caminho, mas às vezes nós não queremos ser conduzidos pela nossa razão lúcida, porque pode ser um processo doloroso, porque ele é desconhecido. Nós não
nós não trafegamos por esse caminho ainda. Estamos caminhando pela primeira vez por esse trajeto. Então, por isso que ele é desconhecido e pode ser doloroso. Mas a partir do momento que nós passamos por esse caminho uma vez, das vezes seguintes nós vamos conhecer como que é aquele caminho e não vamos sentir tanta dor, ou não vamos sentir nenhuma dor. Então, esse processo pode ser doloroso por ser um caminho desconhecido. Porém, é a partir do momento em que nós resolvemos tomar uma ação corretiva, vamos conhecendo os nossos potenciais interiores, onde a dor é um dos caminhos para nós conhecermos os nossos potenciais interiores. E como nós somos herdeiros de nós mesmos, a causa e a solução da dificuldade está dentro de nós mesmos. Nós podemos até ter a ajuda de outras pessoas, mas nós não podemos terceirizar a responsabilidade, pois a responsabilidade é nossa. Então, uma vez eu levei o carro até uma concessionária de veículos, e aí eu comentei que tinha um ponto lá que eles tinham realizado uma atividade no meu carro, não tinha ficado bem feita. E eu comentei com o consultor que me atendeu. Aí ele falou que aquela atividade foi realizada por uma pessoa terceirizada. Só que aí eu vejo um ponto importante, que a concessionária deveria assumir a responsabilidade pelos terceirizados, porque os terceirizados não foram contratados por mim, foram contratados pela concessionária. Então a concessionária deveria assumir a responsabilidade por tudo, inclusive pelo terceirizado. Então, quando nós realizamos alguma ação, cometemos um erro, nós não podemos terceirizar esse nosso erro, porque a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é nossa. Idonês Santos escreveu aqui: boa noite, lindas palavras. Obrigado, Idonês. Eu comentei agora há pouco que esse processo é doloroso por ser um processo desconhecido, mas existe culpa sem dor? Então existem algumas pessoas que valorizam o fracasso do ponto de vista positivo. Como assim valorizar o fracasso do ponto de vista positivo? Ou seja, quando a pessoa fracassa, aprende com esse fracasso o mais rápido possível, procura aprender com ele o mais rápido possível. Ou seja, eu errei, como eu faço para corrigir? Por exemplo, quando nós estamos escrevendo algo no papel, ou digitando mesmo no computador e nós erramos, o que nós fazemos? Nós ficamos nos culpando porque nós erramos, ou nós procuramos corrigir o mais rápido possível? Então existem também outras situações, no caso de que eu, por exemplo, trabalho em uma empresa de telecomunicações, e existem algumas empresas que utilizam um serviço de telecomunicações, e quando esse serviço ele é interrompido, o cliente fica totalmente isolado. Então existem algumas posturas de alguns clientes que têm essa ideia de valorização do fracasso, ou seja, em um determinado momento aquele serviço foi interrompido e a pessoa ficou, por exemplo, sem internet na empresa dele. E aí, valorizando esse fracasso, como que a pessoa pode corrigir essa situação? Se com um link a pessoa ficou isolada, a pessoa pode contratar, ou a empresa pode contratar um outro link de internet. E aí, quando cair um link, o outro está disponível e não vai ter o isolamento da pessoa. Mesma coisa quando nós estamos em casa e temos um serviço de internet e ele é interrompido, ficamos totalmente isolados das mídias sociais, com exceção do uso do 4G, que através do 4G nós podemos também ter essa interação com o mundo da internet. Mas aquele link de internet, aquele link físico, ou seja, de cabo de pares ou de fibra ótica, ele teve um serviço interrompido e nos deixa isolados no momento em que ele está sem serviço. E nós temos que esperar o retorno daquele serviço para nós voltarmos a nos comunicarmos através daquele canal. Então eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 links de internet de 2 operadoras diferentes. Quando cai um, eu tenho a oportunidade de migrar para outra. Então uma delas, eu espero que as 2 não caiam simultaneamente. Então quando uma tem um serviço interrompido, eu posso migrar para outra.
Então essa é uma forma de nós valorizarmos o fracasso, nós identificarmos alguma falha, identificarmos algum erro e procurarmos corrigir aquele erro através de alguma ação. Então a culpa sem dor, ela ocorre quando nós erramos, nós assumimos esse erro e aprendemos com ele. E procuramos corrigir esse erro o mais rápido possível. Então o compromisso que nós temos não é com o erro, não é com o fracasso, não é com a dor. Então, respondendo à pergunta tema da live de hoje, temos compromisso com a culpa? O nosso compromisso não é com a culpa. O nosso compromisso é com a reparação do erro, com o nosso crescimento moral e crescimento espiritual. Então notem que aí nós tivemos uma mudança de foco, onde nós mudamos do problema para a solução. Nós não ficamos focados na culpa, fomos buscando a solução, o aprendizado daquela culpa para buscarmos uma solução. A Cristina aqui escreveu: não existe crescimento sem dor, sem obstáculo. Sem obstáculo não tem aprendizado. Tem a opção de nós crescermos com a dor, que é uma das opções, ou nós crescermos sem dor. Nós podemos, por exemplo, crescermos com as experiências das outras pessoas. Não errarmos da mesma forma que outras pessoas erraram e nos ensinam a não errarmos. Então tem pessoas que já passaram por aquele caminho, nos ensinam a como não errar. Aí nós temos duas opções: não ouvir e cometermos o nosso erro, e aí vem a dor, ou nós ouvirmos aquela pessoa para que nós não cometamos aquele erro, e aí nós vamos aprender sem a dor. Nós vamos ter alguma experiência e não cair naquele erro em que a outra pessoa errou e nos ensinou como fazer para não errar. Então, por que a culpa é necessária? Então a culpa surge como uma forma de catarse, que ela é necessária para nós nos libertarmos dos nossos conflitos. Então a culpa, ela está presente no nosso inconsciente e se manifesta quando algum gatilho mental ele é disparado. Esse gatilho mental é disparado através de algo que nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos, cheiramos ou nós tocamos. E as raízes da culpa podem estar fixadas ou no nosso passado remoto, de erros que não foram tratados da forma correta, como a culpa lúcida que mencionei anteriormente, ou também pode estar relacionado com o passado mais próximo, nas ações de extravagância e de alguma infração de alguma lei que nós praticamos. Então, como a culpa pode gerar graves distúrbios, ela deve ser liberada para que os danos desapareçam. E a nossa existência é uma oportunidade para nós enriquecermos moralmente e espiritualmente. Mas esse enriquecimento moral e espiritual, ele é contínuo, ele não para. Então, a cada instante da nossa vida, ocorre um ensinamento que pode nos proporcionar conhecimento e conquistas interiores. E saber utilizar essas oportunidades são os nossos desafios, quando nós queremos buscar a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. Então podemos lembrar que águas passadas não movem moinhos, que afirma aquele ditado popular, até com muita sabedoria. Então as lembranças negativas travam o nosso entusiasmo para que nós possamos tomar ações mais edificantes. E são essas ações edificantes que são as únicas que podem nos trazer esperança e que podem nos levar à libertação da culpa. Só que quando nós nos detemos nas sombras da culpa, ainda não tomamos consciência da nossa própria responsabilidade perante a vida, o que nos atrasa na nossa libertação da culpa. Então o caminho para a libertação da culpa é o arrependimento. Então o arrependimento não significa nós ficarmos presos no remorso, nem na lamentação,
nem no vitimismo, nem na autopunição. Arrependimento vem do grego metanoia e significa mudar de ideia. Arrependimento significa mudar de ideia. Então, quando nós nos arrependemos, nós mudamos de ideia, tomamos ações concretas, tomamos ações edificantes, e assim nós podemos reabilitar o erro através de ações novas que representam o nosso estado atual da alma. E a soma das nossas ações positivas vai quitar o nosso débito moral que contraímos perante a nossa própria consciência. E quando nós vamos somando ações positivas, isso vai nos levar a pensamentos mais nobres também. Então, ações positivas levam a ações mais nobres, que levam a pensamentos mais nobres. E isso nos leva a um ciclo virtuoso. Pensamentos nobres, ações nobres, pensamentos mais nobres, ações mais nobres e assim por diante. Nós entramos em um círculo virtuoso e não ficamos no círculo vicioso da culpa. Então, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você também possa aplicar desde já no seu dia a dia. Então, escreva um comentário aqui, se caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e também se teve algo que te chamou a atenção, e também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, conteúdo desta live, e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês que me acompanharam até o final aqui da live, até o final do vídeo, e espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Jaci Espósito escreveu: gratidão por essas lindas palavras. Obrigado, Jaci. Bacana. Célia Santos escreveu: amém, glória a Deus. Obrigado, Célia. Amém, glória a Deus. E minha mãe escreveu: ótimo tema de aprendizado. Tenha uma ótima semana abençoada para vocês. Bom descanso, até a próxima live. Obrigado, mãe. Um bom descanso para a mãe também. E para a mãe, e que para todos aqui tenham uma excelente semana e uma excelente noite de sono. E que essas reflexões possam ser conduzidas durante a noite, possam ser refletidas, e algo que te chamou a atenção pode ser, de repente, aplicado na prática, no seu dia a dia, aliviando assim o seu sentimento de culpa. Então, gratidão a todos vocês, que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana e um excelente 2021. Muito obrigado a todos vocês por me acompanharem na live, me acompanharem no vídeo. Boa noite a todos.